O Draugr, também conhecido como Draug ou Aptgandir, é uma espécie maléfica de morto-vivo originado na mitologia e folclore nórdico. Soldados desonrados impedidos de entrar pelos portões de Valhalla. Eles foram condenados a vagar pelos campos, mesmo após a sua morte. E nesse vídeo vamos explorar essa lenda ancestral que foi fonte de inspiração para diversas mídias, incluindo jogos como The Witcher 2 e Skyrim, que é o meu favorito. Mas antes de começarmos, que tal você deixar aí o seu like e se inscrever no canal? Aqui eu falo de piratas, lendas, mitologia, curiosidades históricas e muitas coisas bacanas que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas agora vamos falar sobre um pouco das características físicas de um Draugr. Apesar do seu nome Draugr significar literalmente fantasma no idioma dos nórdicos antigos, essa criatura não é uma alma intangível, e sim um ser corpóreo na maioria das lendas. Com leves semelhanças aos Revenants, os Draugr são corpos sem vida, reanimados por seu espírito inquieto e sem descanso. Além de guerreiros desonrados, acreditava-se que pessoas más, desagradáveis ou gananciosas tinham potencial para se tornar, depois da morte, um Aptgandir, que significa aquele que caminha de novo. Putrefato e cadavérico, um Draugr abandona o seu túmulo para espalhar a morte e praga por onde passa. A sua carne é descrita como azulada e com um cheiro forte de morte, devido ao estado de decomposição avançado em que retornam. Os olhos são como brasas sobrenaturais. Isso quando o possuem, e não apenas um par de órbitas vazias. Mas engana-se quem pensa que ele é apenas um morto-vivo comum. Diferente dos zumbis tradicionais que a gente conhece, os Draugr são capazes de manter um pouco da sua inteligência e, às vezes, até mesmo memória, podendo até mesmo ter objetivos e usar táticas para alcançá-los. Eles são capazes de usar espadas, arcos, escudos e outros itens com quase a mesma proficiência que tinham quando estavam vivos. E nas histórias antigas, os Draugr são movidos por 4 coisas: vingança contra aqueles que lhe fizeram mal em vida, proteger suas tumbas e seus tesouros, praticar o mal contra os vivos e, em raríssimas ocasiões, em raríssimas histórias, recuperar a sua honra para que pudessem alcançar Valhalla e dessa vez conseguir entrar pelos portões dele. E se um morto-vivo inteligente não é o suficiente para te deixar no mínimo ansioso, eu vou te falar agora sobre os poderes que descrevem como um Draugr tendo. Nas sagas e lendas, um Aptgandir podia ter um arsenal vasto de poderes sobrenaturais. Alguns exemplos são uma força sobrenatural, apesar de sua aparência esquelética, metamorfose, descrita em algumas histórias como podendo se transformar nas mais grotescas formas imagináveis, além de conseguir aumentar de tamanho para conseguir uma vantagem sobre seus inimigos. O próprio estado de morte, apesar de não ser um poder em si, era uma grande vantagem deles. Alguém que está morto não pode morrer de fome. E isso também se aplicava a todas as outras necessidades do ser humano. Ele não sentia frio, não sentia fome, não tinha nenhuma necessidade especial igual a gente tem. E seu estado de não vivo também permitia que ele fosse golpeado de várias formas diferentes, sem que aquilo pudesse significar o seu fim. E por último, algumas lendas sugeriam que os Draugr também possuíam poderes literalmente mágicos, como lançar maldições, influenciar o clima, entrar em um estado de intangibilidade momentânea, ou seja, ficar invulneráveis, além de outras habilidades desse tipo. Agora vamos falar um pouco sobre como evitar que alguém se transformasse em um Draugr. Uma tesoura de ferro aberta e galhos eram colocados no peito e escondido entre as vestes do falecido. Para evitar que ele ande, os seus pés eram amarrados ou agulhas de metal eram enfiadas nas solas dos pés. No passado, enquanto levassem um defunto para a tumba, faziam de tudo para confundir o seu senso de direção, movimentando para lá e para cá o caixão, para que, caso ele viesse a retornar, não conseguisse encontrar o caminho de volta para casa. Uma crença de que os mortos só podiam sair pelo caminho por onde entraram também fundamentava uma maneira mais complicada de manter um Draugr na sua tumba. Nórdicos antigos podiam usar um tipo especial de porta que era selada após o rito funerário, impedindo assim que a criatura deixasse o local. E se nada disso desse certo, aí sim restava somente uma opção, que era
acabar com o Draugr. E, de acordo com as lendas, a forma mais efetiva de fazer isso era decapitando ele e depois queimando o corpo. E assim concluímos a nossa exploração pelo passado dos Draugr. Sabemos que essa lenda influenciou muitas mídias, como eu já disse no início do vídeo, inclusive Skyrim, que é um dos meus jogos favoritos e que me fez gostar ainda mais de fantasia. E se você, assim como eu, tem interesse nesse universo de fantasia, eu te convido a conhecer o meu livro, O Chamado das Profundezas, que eu lancei esse ano em 2024. Ele é ambientado no século 17, durante a Era de Ouro da Pirataria. E o link vai ficar ali na descrição, junto com alguns outros links, caso você tenha interesse em conhecê-lo. Beleza? Eu sou o LR Arcano, escritor de fantasia e ficção, e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.